Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão 360. O podcast que leva conhecimento em gestão para o seu negócio, para o seu dia a dia, para você fazer a sua empresa performar mais, ter mais resultados, estar mais alinhado aos processos e ter mais perenidade nos seus negócios. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Quem aí não está sofrendo e tendo dificuldades com a mão de obra? Então nós vamos falar da integração da empresa-escola, como a universidade pode levar melhores profissionais para dentro da empresa e como a empresa deve e pode agregar no dia a dia das universidades. Hoje estou aqui com um convidado especial, meu parceiro lá da MaxUp, o nosso CEO, Felipe Henrique. Se apresenta aí, Felipe. Fala um pouquinho da nossa empresa para o pessoal que está nos ouvindo aí pela primeira vez. Ô Marcos, muito bom estar aqui mais uma vez para a gente poder participar desse conteúdo, né, que a gente vem construindo com muito carinho aqui para empreendedores, empresários, líderes, gestores. E essa turma toda que está nesse dia a dia nosso, né, da gestão, dos desafios, né? Então, muito bom estar aqui representando junto com você nosso grupo, nossa empresa. A gente vem construindo aí agora há praticamente 8 anos uma história de muito trabalho, uma preocupação muito grande em profissionalizar a gestão das empresas, levar conhecimento técnico. E hoje um prazer muito grande estar aqui também com pessoas que trouxeram conhecimento acadêmico conosco, né? E a gente, o que faz é colocar ele na prática, né? Isso. Levar conhecimento para os empresários, para os líderes, para os gestores, de como ter mais performance, como que a gente pode superar os desafios, que empreendedorismo é isso, a gente tem desafios diários e a nossa missão é levar conhecimento, boas práticas, para que isso seja num formato mais leve, as empresas ganhem perenidade, ganhem rentabilidade, consiga fazer seu papel social também. Legal demais. O Felipe está aqui hoje como convidado de honra, como nosso CEO, porque ele formou com esses dois feras aqui que vão estar conosco aqui. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Reis, sou host desse podcast, idealizador desse podcast, sou diretor comercial e fundador da MaxUp Consultoria. Então, vou ter a honra de guiar esse podcast aqui com esses três feras que estão ao nosso lado. Então, queria que vocês se apresentassem aí. Vou começar pelo Sérgio. O Sérgio esteve conosco lá no nosso evento ano passado, na nossa imersão Gestão 360. Nos levou muito conhecimento lá. Sérgio Ribeiro é professor da PUC Minas, doutor em administração, mestre em contabilidade. Se apresenta para a gente aí, Sérgio. Que honra receber você aqui hoje. Muito obrigado, Marcos. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, uma honra para nós. Sabemos da qualidade do seu público, do que eles procuram, das informações que eles querem receber. E isso para nós é muito prazeroso, porque a gente encara isso como uma grande chance de exatamente mostrar o que a academia, o que a universidade está fazendo, como que ela está inserida nesse contexto da educação empresarial corporativa. E eu sou o professor Sérgio Ribeiro da Silva, eu me formei técnico em contabilidade com 20 anos, e ali eu já consegui entrar na área. Comecei por um escritório de contabilidade, como quase todos na área de ciências contábeis, né? E logo depois já estava dentro de uma empresa praticamente multinacional. Pode-se dizer assim, ela é brasileira, mas com ação fora diversos países, fora do Brasil, fora do eixo Brasil. Então, ali foi um crescimento muito grande para mim. E logo depois de uns 14, 15 anos que eu fiquei lá, fui para a consultoria e aí eu fui ver a diversidade do que era o mercado, não estava só dentro de uma instituição, e foi um aprendizado muito grande. E logo depois não parei de estudar, né? Fui fazendo especialização, mestrado, cheguei até no doutorado, fui para a área acadêmica. E lá na universidade comecei a retribuir o que eu já tinha aprendido também por todos os cursos que eu tinha passado, aproveitando minhas experiências. E hoje estamos lá nessa grande missão de formar profissionais para o mercado. E vamos falar muito disso aqui hoje, vai ser um prazer. Muito obrigado, que honra recebê-lo. E um outro grande professor que vai estar conosco aqui hoje, vamos ter a honra de estar com ele também em setembro, né? Nosso evento Gestão 360, esse ano, vamos ter a honra de realizar lá na PUC Minas, do São Gabriel, num auditório maravilhoso lá, para mais de 200 empreendedores. Nosso Gestão 360 vai ser no dia 11 e 12 de setembro. Então, Ricardo Guise, ele é o coordenador do curso de administração da PUC
PUC São Gabriel, professor de Geopolíticas e Relações Internacionais. Se apresenta um pouquinho para a gente aí, fala da sua trajetória acadêmica e profissional também, por favor. Ok, cumprimento a todos que estão nos escutando, agradeço o convite da MaxUp, para participar desse programa, dizer que é uma honra para a gente recebê-los lá no nosso teatro, em setembro, e parabenizar pela iniciativa. Essa aproximação empresa-universidade é muito importante. Eu sou formado em Relações Internacionais e Geopolítica, trabalhei 10 anos com negócios internacionais na área empresarial no Rio de Janeiro, depois eu vim para Belo Horizonte a convite da PUC, me tornei professor, estou há 26 anos, na PUC Minas, e coordeno o curso de administração lá do Campo São Gabriel, perto do Minas Shopping, e tenho a honra de falar aqui que o Felipe foi ex-aluno nosso lá de administração, um dos alunos mais bem-sucedidos do nosso curso, Inclusive, será homenageado em outubro, que nós estamos fazendo 25 anos lá, comemorando. Então, parabéns aí pelo evento e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu não era um tão bom aluno assim, estudei lá também, por isso que eles não lembram de mim. Mas tudo bem, estamos aqui hoje, por isso que eu ando com o Felipe. Felipe é meu amigo de infância, então é sempre bom estar bem acompanhado, né, Sérgio? Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Então, queria que vocês acompanhassem o nosso podcast hoje, já curtisse, compartilhasse. Para quem está com dificuldade de mão de obra, acredito que todo mundo com quem eu converso, com quem é empreendedor, com quem é gestor, está tendo essa dificuldade. Hoje nós vamos falar da integração empresa e universidade. Como a gente transforma a universidade em um ambiente rico para a nossa empresa e como a gente pode também proporcionar à universidade algo mais prático. Muitas vezes eu escuto de alguns empreendedores, a pessoa formou lá na universidade e ela vem muito crua para o mercado de trabalho. Eu sinto que isso também, nós como empreendedores, devemos auxiliar e estar próximos da universidade para que isso seja uma via de mão dupla, Então nós vamos abordar muito esse tema aqui hoje e como a gente consegue transformar esse papel no nosso dia a dia empreendedor. Bom, para a gente começar, queria puxar aí de vocês, a gente vai começar a entender um pouco o papel da universidade no mundo corporativo, mas pelo menos é uma percepção minha, talvez vocês tragam alguns estudos aí, mas eu tenho a percepção que o jovem hoje, no passado recente, porque eu também não sou tão velho assim, mas num passado recente, meio que era uma sequência natural, A gente se formava ali no ensino médio e já logo buscava, era uma sequência que era muito bem visto pelo mercado de trabalho, você já se matricular numa universidade. E eu percebo hoje que o jovem ele não está tão conectado mais nessa sequência natural que era 10, 15 anos atrás, aí, talvez até menos. Mas o que mudou nesse mercado? É uma pergunta para ambos aí, quem quiser começar respondendo. O que vocês percebem que mudou e se é isso mesmo, a percepção ela é real? Sérgio, por favor. Bom, a gente até agradece esse tipo de questionamento, Marcos, porque existem algumas colocações que a gente entende que não estão próximas da realidade que está acontecendo. É verdade que o jovem hoje ele vê algumas oportunidades em outras áreas que 30 anos, 20 anos atrás não existia, A própria internet traz várias opções de trabalho, de rendimento ali naquela plataforma. Mas a universidade ela tem preocupado muito com isso e ela tem refletido no sentido de quebrar essa falácia de que há uma distância muito grande do que a universidade vem fazendo e o que é a realidade de mercado, e a gente precisa deixar isso bem claro. A universidade ela tem uma grande preocupação em estar presente do mundo real e ela tem ações para isso, O processo de aprendizagem, eu que estudei há 40, 30 anos atrás, eu ouvia pouco se falar disso, mas a aprendizagem é um processo que está baseado em um tripé, que é a sala de aula, o ensino, a pesquisa, que é a investigação, e a extensão, que é ir para o mundo real, com o conhecimento que já tem. O aluno do primeiro período, do primeiro eixo, ele já tem conhecimento para ir para o mundo real. Nós trabalhamos com alunos lá, ajudando o pessoal que tem dificuldade com elaboração de imposto de renda, de declaração de imposto de renda. Você pode ir lá na universidade, você vai ver o calouro fazendo isso lá. Nós preparamos ele para isso.
Então, as universidades elas têm se preocupado nesse sentido, isso é uma exigência, inclusive, da lei brasileira. O MEC exige uma carga de extensão, a extensão é onde vai levar esse conhecimento através das atividades que se torna benefício para a sociedade, o conhecimento vai ser benefício para a sociedade. E isso tem ajudado a fazer com que as pessoas tenham uma nova percepção quando elas veem os jovens ali com as microempresas, com os MEIs, né, com as próprias pessoas físicas que têm um patrimônio mais consistente, precisa de uma orientação, e isso tem nos ajudado muito. Agora, quando o aluno avança lá depois da primeira metade do curso, ele está no nível de fazer um diagnóstico empresarial, sob orientação dos professores. Isso tem nos dado uma visibilidade melhor, porque antigamente isso nem era divulgado. Eu sou uma pessoa que formei e, para mim, ensino era só a sala de aula. Uhum. E hoje está bem nítido que não é. E aí nós estamos descobrindo, com essa aproximação, nós estamos tendo um olhar melhor sobre o mercado e estamos conseguindo levar um aluno com um perfil que agrada e que se assenta melhor a esse mercado. E aí eu vou deixar mais para frente para explicar como que essas coisas estão ocorrendo mais detalhadamente. Legal demais. E, Ricardo, o que você vê, Guise? O que você vê assim, desse distanciamento, talvez, né, do jovem mesmo? Aí eu levo até para o jovem. Assim. Outro dia eu estava escutando um podcast, inclusive, falando do que o jovem hoje ele tem uma certa aversão à CLT. Então, muitos dos jovens estão empreendendo, né? Uhum. Então, acaba que tem alguma questão ali que antigamente se olhava para a universidade para se conseguir um melhor emprego. Já que eles estão empreendendo, essa conexão existe? Qual que é o seu olhar sobre isso? O jovem hoje ele é muito inquieto, né? E a CLT, muitas vezes, para ele, representa uma amarração, né? Uhum. Que é algo, muitas vezes, que ele não quer ficar preso desde o início, né? E uma outra coisa que o Sérgio colocou também o jovem ele tem dificuldade de ficar assistindo aula durante muito tempo, aquela coisa só de sala de aula, cuspe giz, etc. Né? Então, é importante para ele esse contato, né, com o meio empresarial, para que possa abrir a cabeça dele e mostrar as opções que ele pode ter. Né? Inclusive, lá na PUC, por exemplo, a gente realiza uma série de visitas técnicas com os alunos ao longo, né, do curso, para que ele possa sair da sala e frequentar, né, as empresas, etc. E, obviamente, que a MaxUp, inclusive, tem um programa de visitação que é muito bacana, de levar o nosso estudante para lá. Então, é muito importante esse contato com o meio externo, né, para ele não ficar só, para ele ver que existem várias oportunidades que não sejam só, muitas vezes, porque o jovem hoje, ele acha que ele vai ganhar dinheiro muito fácil também. E isso não é desse jeito, né? É o que se vende na internet. É o que se vende na internet, exatamente. E a formação, ela ainda é importante. É claro que a gente teve uma redução de demanda muito grande nos últimos 15 anos, 10 anos. O boom do curso superior, né, da universidade, foi no início dos anos 2000. A gente teve um crescimento muito forte, inclusive com a expansão da PUC para a própria São Gabriel, para outras unidades, Barreiro, né? E agora a gente está tendo uma retração do curso superior, ou seja, uma redução de demanda, por uma série de motivos. Tem o custo da universidade, que não é barato, a concorrência com o ensino à distância, muitas vezes, que pode ser até mais cômodo, mas, de certa forma, esse contato ele é muito importante com a área empresarial e eu acho que para as próprias empresas também, né? Porque no Brasil a gente tem esse distanciamento, isso é muito ruim. Nos países avançados existe uma proximidade muito maior entre empresa e universidade, né? Então, a gente precisa caminhar mais, e aí esse evento da MaxUp 360 graus aí, ele veio, né, em boa hora para a gente. Só complementando aqui, acho que essa fala do Sérgio e do Guise aqui em relação a essa conexão, e aí pegando aqui a minha formação em 2009, né, já tem um tempinho, era um outro momento aquilo. Eu acho que tem um fator importante da comunicação, da internet, das facilidades. Acho que a pandemia também acelerou um pouco dessa conexão, né? Teve que mudar, adaptar. E um pouco do que a gente tenta fazer, né, com o trabalho, com talvez essa pergunta do Marcos, que é relação universidade, escola e emprego, né, ou a oportunidade do mercado de trabalho, é mostrar para o dia a dia, né, na prática, como que a academia ela é importante para as técnicas de gestão. Exato. Como que a gente coloca em prática as técnicas que a academia ensina no dia a dia do mundo empresarial.
como é que isso gera benefícios, como é que são técnicas, às vezes, até pilares antigos, mas que a gente consegue adaptar, trazer para a realidade do empreendedor, e isso funciona muito bem, gera resultados. O que eu vejo, assim, agora trazendo um pouco a minha perspectiva sobre isso, que às vezes o jovem ali, ele tá com essa versão a CLT, ele quer mais flexibilidade, não só o jovem, mas de modo geral isso se tornou uma tendência aí no nosso ambiente, mas aí o que se vê na internet, né? Muitas vezes a gente convive com vários empreendedores dos mais variados tipos e perfis, né? E às vezes você vai conversar com o empreendedor, a gente conhece os bastidores da empresa dele, o negócio está assim, pegando fogo, caixa negativo, vários e vários empréstimos, e na internet eu tô aqui o bambambam da história. Então é isso que é vendido. O jovem vê lá, vou dar um exemplo aleatório aqui, mas a pessoa tem uma loja de roupas ali, várias lojas, uma loja, 2, 3, e aí só que financeiramente e no âmbito da gestão tá péssimo. E o jovem vê do lado de cá o quê? É propaganda, é o Instagram vendendo, é as redes sociais vendendo, que não é ruim, é legal, nós estamos aqui numa plataforma que nós vamos divulgar nesse meio também. Só que o jovem vê que, então para que eu vou estudar, para que eu vou me profissionalizar? Eu vou abrir uma loja. Só que falta bagagem, né? Falta estudo, falta o que a gente percebe do lado de cá como empregador. Muitas vezes chegam algumas pessoas sem maturidade de vida, né? Assim, como é que eu devo me portar com uma pessoa superior, né? Um cargo superior ao meu? Como é que eu devo me relacionar com um par de trabalho? Então, eu acho que a universidade, ela provoca isso, né? A gente tem lá os ambientes que eu tenho trabalhos em grupo, que eu tenho uma apresentação a fazer na frente da classe. Então, a universidade provoca isso num ambiente... Na escola também tinha, mas num ambiente mais profissional, que é a universidade. E um outro ponto que, para mim, como eu não era um dos melhores alunos, né? Mas eu era um bom, assim, eu tinha bons relacionamentos com os colegas ali, os pares da universidade. Então, eu consegui... Hoje, assim, eu tenho relacionamento com muitas pessoas que foram meus amigos na época da universidade, que... Estou com uma dúvida, às vezes, em determinado tema que aquela pessoa é referência de importação. Ligo para essa pessoa e vice-versa. Também recebo vários contatos nesse sentido. Então, acho que a universidade provoca esse networking que, às vezes, ele é desprezado e ele vale muito para o longo da carreira, né? Em qualquer situação vai cair muito bem o conhecimento e a técnica, né? Uma frase que eu ouvi de uma gerente de RH uma vez, eu nunca mais esqueci. Ela disse o seguinte: as empresas hoje, elas contratam o profissional pelas habilidades e competência e demite pela postura desse profissional. Comportamento. Né? Comportamento, tudo isso. Então, eu acredito que a universidade ela tem um papel também de amadurecer esse aluno. A gente recebe aluno no primeiro período que acabou de sair do ensino médio. Sim. São quase crianças ainda. E quando eles se formam, eles saem completamente transformados, né? Aquele aluno sério, que leva o curso a sério e tudo, ele sai uma pessoa completamente diferente. Legal demais. E aí, puxando esse gancho aí, Sérgio, do que o Ricardo trouxe, né? Sobre essa maturidade que a universidade provoca nesses alunos, muitos empreendedores enxergam ali o estágio como vou contratar ali uma mão de obra barata, vou botar para fazer aqui qualquer coisa aqui sem muita técnica, mas eu acho que isso não é bom nem para quem emprega e nem para quem está ali como estagiário, né? Como que você enxerga essa oportunidade tanto da empresa de poder contar com, de fato, uma mão de obra um pouco mais barata, mas que também pode ser um grande talento ali para a empresa, e como também pela ótica do aluno, né? Como que ele se torna ali um estagiário e como isso pode valorizar ali a carreira dessa pessoa. A gente tem alguns exemplos dentro da MaxUp lá que são muito legais, que entraram como estágio e hoje estão alçando voos altos aí. Então, como é que você traz essa conexão e como que a gente pode ajudar a mudar essa mentalidade do empreendedor? Eu acho que é muito lamentável essa visão completamente distorcida. Por quê? Vamos sempre nos remeter à realidade do que anda acontecendo no mundo atual. A grande dificuldade de admitir, de contratar, né? Ali a chance de erro ali é monstruosa, porque a empresa está conhecendo a pessoa num processo de 3 encontros, uma prova, uma entrevista e uma entrevista final com um diretor, um gerente, um CEO. Bom, aí a chance de realmente conhecer a pessoa é muito pequena.
E contratar é um custo, demitir é um custo. Então, a pessoa está percebendo que tem uma chance de conhecer alguém durante 6 meses, 1 ano, doutrinar essa pessoa dentro da cultura que a empresa quer que ela siga, que é a filosofia, a política, a cultura empresarial que cada empresa tem, que é única, e ele quer transformar isso num mecanismo de redução de custo. Lamentável. Isso realmente não vai dar certo, não. E as experiências que nós temos visto aí no mercado apontam para isso. A empresa que leva realmente a sério o processo de conhecer um estagiário para que seja um futuro empregado, elas têm se dado bem, com menos turnover, com salários mais adequados aos cargos que as pessoas estão sendo contratadas, ao futuro que essa empresa pensa dessa pessoa quando está contratando ela, que as empresas não pensam em contratar uma pessoa para um cargo e ver ele 10 anos naquele cargo. Uhum. Ela pensa na projeção dela e na projeção daquele profissional. Então, um conhecimento vai ser imprescindível para esse nível de acerto aumentar. Então, a gente só vê as pessoas fazendo errado, não conseguindo resultado e tomara que elas mudem de ideia, porque estágio não é para reduzir custo, não. Estágio é para ter um melhor entrosamento entre quem vai ser contratado e quem vai contratar. Nós temos alguns exemplos lá, um deles lá, o Mateuzinho, menino que trabalha com a gente, entrou lá com 17 anos, como estágio do ensino técnico que ele fez no ensino médio, né? No ensino médio. E está com a gente lá até hoje, já está em consultor pleno, já evoluindo, já fez uma graduação aí, então é bem legal ver que dá para formar dentro da cultura. Mateuzinho, você me deve aí uma cerveja, Nossa, porque nós te ajudamos aí a desenvolver bastante. Nós somos muito felizes porque somos de uma área de gestão que os calouros estão sendo contratados como estagiários. Se você falar assim, Sérgio, me traz aqui amanhã 3 calouros que estão fazendo estágio, eu trago. Amanhã. Se você lançar esse desafio que eu trago. Estou vendo eles lá dentro de sala. O cara entrou em fevereiro na universidade, está fazendo estágio. Eu acho que, junto com isso, e essa provocação do estágio, ela se estende para mim para outros cenários, não só o estágio, porque hoje a gente tem o Marcos até brinca, quando a gente vai fazer alguma reunião para entender ali a empresa, no bate-papo inicial, fala, qual que é o seu principal problema tirando mão de obra? Esse aí a gente já sabe, né? Então, esse é o principal, né? Exatamente. Aí tem outros contextos por trás, mas uma coisa que a gente vem aplicando nas companhias e tem surtido um efeito de resultado rápido, é a gente clareando o papel dessa pessoa que chega. Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma pessoa com um pouco mais de experiência, de bagagem, e aí contrata um estagiário querendo que esse estagiário que está iniciando a vida profissional, começando o contato com a universidade, que amadurece, e quer que a pessoa performe, entregue uma coisa. Cara, não tem como, né? Eu lembro da professora também, que inclusive mandar um abraço aqui para a Tatiana. A gente tem uma menina fenômeno lá, o Marcos falou do Matheus, a gente tem a Dai também, que veio de indicação na época da Tatiana lá, foi nossa professora, minha professora lá também na época, e a gente olha esse contexto todo do desenvolvimento, eu acho que esse é o principal pilar. Uhum. Né? Quando a gente tem a chance, tem as dificuldades de contratar, tem os custos inerentes às falhas ali, como que a gente pode mitigar isso? Tendo a clareza do que essa pessoa vai trabalhar, vai exercer e o que ela vai entregar. Eu acho que isso é o principal. A gente começa a clarear isso tanto para a empresa, para a liderança que vai receber essa pessoa e para a pessoa, porque é muito ruim, né? Imagina você chegando e falando, qual que é o seu trabalho? Cara, fica aí, depois a gente vê. Não, pô, o que nós estamos esperando de você aqui? Qual que é o caminho? Qual que é as nossas projeções da empresa para você, de carreira, de futuro? Então, isso traz uma clareza muito grande para o outro bem. Eu queria até puxar esse gancho pro Guise aqui, porque quando a gente fala de uma grande empresa, né, uma grande corporação lá, seus 2.000, 3.000 funcionários e tal, as multinacionais, etc., elas têm, às vezes, ali os seus programas de estágio, no qual vai ter ali uma série de treinamentos já pré-determinados, etc. Muitas empresas utilizam lá o Job Rotation, né? Que é quando o colaborador fica X meses em cada área até aprender ali como um ambiente mais complexo. O trainee obrigatoriamente faz isso. Os cargos de trainee, que já estão ali quando sai da universidade, né? Já estão em momentos de saída da universidade. Mas eu queria agora trazer para a nossa realidade, né? A gente, como MaxUp, atende ali
médias, pequenas empresas, né? E aí eu queria fazer essa pergunta para o Guise, assim, como coordenador lá do curso da PUC, como nessa convivência com os alunos, né? Como você acha que as empresas podem, as pequenas e médias ali, podem desenvolver melhor os programas, conectando esse ponto, né? De utilizar melhor o estágio para a formação dessa pessoa, como também da formação de uma mão de obra boa ali dentro da sua empresa, né? Eu acho que você já resumiu um pouco, assim, uma das estratégias. O mundo corporativo ele é muito complexo hoje. Então, você muitas vezes ter o estagiário, o profissional que é muito especialista num determinado ponto, ele muitas vezes ele pode perder uma visão de conjunto da empresa. Uhum. A solução de problemas hoje requer uma formação mais variada, multidisciplinar. Uhum. Então, lá no curso de administração, além de a gente ensinar aquelas áreas específicas da administração, a gente tem uma preocupação em dar uma formação mais geral para o aluno também, de forma que ele possa enfrentar um problema na empresa e conseguir solucionar aquilo a partir de uma visão de mundo, uma visão empresarial mais diversificada, né? Então, eu penso que essa transição em vários setores da empresa, isso é muito, muito bom, porque ele vê como funciona o financeiro, como funciona o marketing, como funciona o departamento comercial. E aí, muitas vezes, na hora seja o estagiário ou o profissional, de tomar uma decisão, de dar um passo, ele tem essa visão de conjunto da empresa e ele conseguirá, possivelmente, ter um desempenho melhor, inclusive para ele e para a empresa também, né? Com certeza. Assim, para quem está nos acompanhando aí, seja aluno, seja empreendedor, siga a MaxUp nas redes sociais, @MaxUp Consultoria. A gente tem vários episódios lá, nós já trouxemos sobre reforma tributária, sobre fusões e aquisições e uma série de outros temas. Alguns clientes já passaram por lá também, então siga a gente nas redes sociais. Quem está gostando do conteúdo, já curte aí, compartilha com aquele amigo que precisa escutar, aquele aluno ou seu filho, seu sobrinho, você tem que se antenar aí nesse conhecimento enquanto você ainda está na universidade. E você trouxe um ponto interessante, Guise, que é o seguinte, muitas vezes, e aí conectando acho que a tecnologia, principalmente das redes sociais e do WhatsApp, tudo é urgente agora, né? Então, se manda uma mensagem, eu tenho um filho de 4 anos, é engraçado. Quando a gente brinca assim de mandar mensagem para outra pessoa, né? A madrinha, minha mãe, etc. Manda para ela aí o que você acabou de falar. Aí ele fala e na mesma hora que ele termina de falar, a gente manda o áudio ou um vídeo assim, ele já fala, o que ela falou? O que ela respondeu? Não, calma, ela ainda não viu. Curioso. Então, assim, tem essa vontade, né, o jovem de modo geral, de ser tudo para ontem. E aí eu queria dar um exemplo aqui. Ao longo da minha trajetória profissional, meu pai, ele vendia pães, né, pão de forma. Ele era representante ali de uma grande indústria de pão de forma, multinacional, que tinha ali em Contagem. Então, ele enchia o caminhão de pão de forma e alguns outros itens. Então, eu ia lá, ou época de férias, ou às vezes no sábado, para ganhar um extra ali, né? Precisava ganhar alguma coisa. Eu ia lá ajudá-lo. Então, ajudava a carregar o caminhão e tal, e depois ia fazendo a rota ali do caminhão, fazendo as entregas dos pães. E aí, a vida seguiu, né? Me formei, né? Montamos a MaxUp, 30 e tantos colaboradores, o negócio evoluindo. Hoje eu faço a função de diretor comercial. A gente foi atender uma grande indústria aqui de Belo Horizonte, não é a mesma, mas uma outra grande indústria mineira de pães de forma, gigante, mais de 200 funcionários e tal. E aí o dono, né, da empresa, num dia lá, a gente já tinha vendido o nosso trabalho, aí eu fui lá conhecê-lo, não tinha conhecido ele ainda, tinha negociado com a gerente. Aí, vamos dar uma volta na fábrica? Vamos. A gente andando na fábrica, infelizmente, meu pai, né, ele me criou muito assim, falou, ali tá tendo um rolo, uma confusão ali, aquele pessoal ali tá fazendo um negócio que não é muito certo. Ele me mostrava para já saber, né, desde cedo que não era legal. E aí eu andando com o dono da empresa na fábrica, então um conhecimento de quando eu tinha 15 anos, 16, 17 anos ali nessa época, que talvez, nunca vou levar isso aqui para lugar nenhum, né? Não vou usar isso para quê? Carregar um caminhão.
E aí eu andando com o dono da empresa, eu falei com ele, cara, acho que você tem que melhorar o processo. Aí a gente envelopa melhor, né? Depois que você se forma, você entende. Você tem que melhorar esse processo aqui do retorno, de carregamento do caminhão e do retorno da mercadoria que vem da rua, né? Devoluções, etc. Ah, por quê? Porque ali pode ter um gargalo, um roubo, assim, assim, assim. No retorno pode ter um outro roubo, assim, assim, assim. Ué, mas... E eu, engomadinho, igual eu tô aqui, né? Falei assim, mas como é que você sabe disso? Eu falei, não, eu já entreguei pão. Então, assim, acho que todo conhecimento, às vezes, o jovem, às vezes, ele já quer logo estar no cargo de CEO, né? Então, ele precisa ter uma bagagem anterior para poder se preparar. E aí eu queria voltar essa pergunta pro Sérgio. O Sérgio trouxe aí algumas falas, né, sobre a aproximação da universidade e o mercado. E eu queria que você trouxesse essa importância, né, da universidade com o mercado, com a vida real, e o que vocês na PUC têm feito, têm enxergado de oportunidades para isso acontecer mais na prática. Muito boa essa colocação sua. Nós, professores, encontramos muita dificuldade em fazer que o aluno tenha uma visão do que é real dentro das nossas explanações dentro de sala de aula. Então, nós nos esforçamos com estudos de caso, com experiências, com depoimentos, falamos muito da nossa vida também, né? O pessoal do EAD reclama muito disso, que o presencial tem um professor ali falando da própria vida dele, e eles não têm isso lá nas aulas gravadas, né? E isso é uma recorrente, essa fala deles. Se o aluno ele vai para a realidade e ele começa a ver como acontecem as coisas, e ele liga isso com o que está sendo falado, levado para ele o conteúdo dentro da sala de aula, enriquece muito, melhora muito o questionamento dele, a qualidade da conversa dele, do retorno que ele dá para o professor. E a aprendizagem vai ser potencializada nesse sentido. Porque, olha só, você conta uma história para uma pessoa e essa pessoa já passou por aquilo, ele te entende completamente como é que você está explicando, ainda complementa a sua história. Você conta uma história para uma pessoa que nunca teve aquela experiência, você fica no que você falou. Então, para nós isso é importante. Por isso nós estamos lutando muito para isso. Por quê? Porque o jovem, quando ele está... Eu falo assim, olha, quando você está fazendo um estágio, está num programa de trainee ou já em algum cargo já oficial dentro de uma empresa, é como se você estivesse imerso dentro de um laboratório todo dia de 8 às 18. Você está vendo, o meu curso superior foi assim, eu tive essa graça de Deus. Eu comecei a trabalhar nas empresas, fiquei um certo tempo como técnico em contabilidade, depois de fazer um curso superior, eu já estava dentro de uma grande empresa que tinha uma contabilidade de ponta. Então, as aulas dos professores eram complementadas com o que o meu gerente me explicava no outro dia dentro do escritório. E eu retornava para o professor. Eu falei assim, muito bem isso aí. Então, você está vendo que ainda depois de onde eu parei, ainda tem mais isso, mais aquilo, lá no balanço vai ser assim, lá não sei aonde, não sei o quê. É rico demais. Por isso, a universidade não abre mão dessa experiência. Então, ela tem programas de pesquisa, programas de projeto de extensão remunerado. Ela tem verba para isso. Chama os alunos para participar de projetos. Por quê? Porque ela melhora a performance dela. Ela melhora o ranking dela no mercado. Com projetos, com artigos sendo apresentados em congresso, com experiências de extensão sendo apresentadas nos simpósios, nos fóruns, indo para as revistas e tudo mais. Então, isso é muito rico. E a gente convida o aluno sempre para participar dessa prática com a gente. E, na maioria das vezes, ele é um voluntário. Ele vai com toda boa vontade, porque ele está vendo que a experiência vai ser... Ele está junto com o professor o tempo todo, é a extensão da aula. Nós temos o programa do NAF lá, um convênio com a Receita Federal, todas as universidades que têm área de gestão têm esse convênio, né? A Receita Federal nos convida a participar disso. O professor fica ali o tempo todo com a turma, dando assistência fiscal para MEIs, pequenos empresários e pessoas físicas. Isso é muito rico, ele vê a gente falando e já liga na hora. Importantíssima essa prática aí. Felipe, o que você vê na MaxUp, assim, aí, trazendo da nossa realidade ou até de um cliente aí, nessa questão do uso do estagiário e da conexão para além do estágio, né? A conexão da empresa com a universidade. Como é que você pode conectar isso aí? Acho que vem num contexto primeiro do desenvolvimento profissional e social, né? Do contexto que a gente tem também. A gente sempre... O nosso principal trabalho é levar conhecimento, né? Qual que é o maior legado de uma consultoria? O conhecimento que fica na companhia. Exato. Né? O que você implanta e aquilo ali se pereniza. Então, a gente traz isso muito dentro também. A gente tem grandes pessoas que começaram com a gente num
no início ali como estagiário, foi se desenvolvendo. Hoje, inclusive, ocupa cargos de liderança lá dentro, nesse contexto também. Então, assim, qual que é a ligação? É mostrar, e eu acho que complementa muito o que o Sérgio, que o professor Guiz falou aqui, que o estudo, a academia, ela está demonstrando para você as práticas, as teorias. E lá a gente está mostrando na prática como que isso faz efeito. Na prática, vamos falar aqui sobre DRE. Tá, o Sérgio me encheu a cabeça disso lá, tive que pagar, peguei recuperação. Falei, pois é, mas deixa eu te mostrar aqui agora a importância de uma ferramenta disso na prática para a gente poder tirar uma empresa de um resultado negativo para o resultado positivo, como é que a gente enxerga isso. Como que as conexões hoje, que para mim tem uma divisão de águas. A gente fala das revoluções, nós estamos passando pela terceira revolução industrial, que é a internet. Sim. A comunicação, né? Conhecimento. Muito rápido e tudo. Então, como que no papel hoje, a gente tem clientes, inclusive, que eram pequenos, foram desenvolvendo e agora está importando. Cara, como que o conhecimento em relações internacionais de um aluno pode agregar numa empresa que está no momento agora de crescimento e está vendo a oportunidade de importar ou exportar e vice-versa, né? Então, acho que o fator academia/empresa, ela é um braço dado, firme, que isso vai trazer para a empresa conhecimento, novos aportes, novas possibilidades, talentos, e do outro lado, para os alunos, né, para as pessoas que estão no papel ali de conhecimento, práticas da vida real e vão se tornando cada vez mais prontas para o mercado, mais preparadas, inclusive no contexto multidisciplinar. Hoje, acho que não tem nenhuma área, nós estamos falando, obviamente, do nosso papel de gestão, e é o que a gente prega muito no Gestão 360, no evento, né? Levar essa prática, como é que está acontecendo, mas eu acho que não tem nenhum contexto de outras áreas também que, eu sou especialista só nisso. Cara, tem certeza que você não... Se te perguntar de alguma coisa aqui, você vai saber só falar de IRPJ, CSL? Se te perguntar de ISS, você não sabe nada, nem contextualizar? Cara, não tem como. Então, o profissional hoje, para ficar mais completo, ele tem que procurar o conhecimento contínuo, recorrente e multidisciplinar. Para mim, é essa linha de raciocínio. Eu acho que assim, a gente aí trazendo até para os empreendedores mesmo, para os gestores que estão aqui nos ouvindo, acho que a gente também tem que entregar alguma coisa para a sociedade, sabe? Eu acho que é um próprio legado mesmo. O que a gente quer deixar? Porque eu acho que se a gente, com a experiência que a gente adquire ao longo da carreira, se a gente puder ir lá na universidade, que não seja virar professor, mas se a gente conseguir, se não for na universidade ou ir na escola que eu estudei no ensino médio, retribuir para a sociedade uma fala, olha, gente, chegar até aqui não foi fácil, tive essas dificuldades, houveram esses desafios que vocês podem encurtar por aqui, exato, errei aqui, que vocês podem não errar assim como eu. Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem, né? É a gente voltar isso para a sociedade de alguma maneira. E aí eu queria puxar o gancho aí, a gente fez essa parceria lá com a PUC do São Gabriel. Muito obrigado aí por nos abrir as portas lá. E eu queria te perguntar mesmo, Guizi, o que você espera? A gente vai ter lá, dentro dos 200 empreendedores que a gente pretende colocar lá dentro do teatro lá da PUC, também vamos ter vários alunos, né? A gente cedeu ali vários ingressos para os alunos da PUC para que eles possam vivenciar esse momento com networking, vai ter momentos ali de troca de experiência com os empreendedores e clientes da MaxUp que vão estar lá, pessoas que vão estar no palco. O que você espera e que dica que você deixa para esses alunos que vão estar lá no Gestão participando? O que você espera do evento lá também? Eu penso que, em primeiro lugar, mostrar para esses alunos que existe uma conexão nossa com as empresas, né? Uhum. A MaxUp em particular e os clientes de vocês que estarão lá também. Então, é importante para os alunos verem que nós não estamos fechados numa bolha. Uhum. Né? Uhum. Segundo, como você falou, a oportunidade de fazer um network, né? E quem sabe até conseguir um estágio ou uma contratação, ver como o mundo corporativo funciona, isso é muito importante.
Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós, hoje 90% dos alunos que entram para o curso de administração e de ciências contábeis, 90% já ingressam no curso trabalhando, ou na pequena empresa da família, ou já trabalha porque precisa para pagar a faculdade. Então, nós temos hoje o trabalhador que estuda e não o estudante que trabalha. Legal. Então, mostrar para eles desde o início uma empresa com a seriedade da MaxUp é muito importante, né? Legal. E também, eu acho que é um exemplo, porque né, vocês foram lá fazer aquela palestra, foi no ano passado, se não me engano, e os olhos dos alunos brilhavam, como quem diz, poxa, eu quero ser esse cara um dia, né? Eu quero ser o Felipe lá, que montou uma empresa que está dando certo. Então, o exemplo de um profissional, de um ex-aluno bem-sucedido, isso é muito importante, porque isso vem de sonhos para os nossos alunos e dá força, dá garra para eles também. Porque o aluno que trabalha o dia inteiro e depois vai para a PUC estudar até 10h30 da noite, tem aluno que chega em casa meia-noite, meia-noite e meia, para acordar cedo no dia seguinte, isso de segunda a sexta-feira, né? Exato. Então, ele ter o exemplo e ver que realmente é possível, né, se tornar um administrador, um contador bem-sucedido, isso é muito importante. Isso, assim, eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente vai ter, que nós já estamos tendo nessa parceria, né? E além dos alunos, né, professores, docentes também, que a gente está estendendo o convite lá, para poder estar participando com a gente também, levando um pouco desse contexto e vendo como é que o mundo corporativo está se tratando a nível de gestão, tendências. A ideia é que a gente traga sempre o conceito inovador, prático e os desafios que essa turma está sofrendo. Então, é prático, né? Nós não estamos falando aqui só do ilusionismo, não. Nós estamos falando dessas pessoas na vida real, como que estão funcionando, quais são os desafios, o que eu estou fazendo para melhorar, como que nós estamos buscando ferramentas, e aí eu acho que isso traz um contexto muito legal. Nós estamos falando e exatamente o evento vem provar o que nós estamos falando aqui, né? Uma junção empresa-escola. E a gente dentro da universidade, a gente que está numa carreira científica, nós temos que nos prender a evidências, a fatos, a comprovações. Então, para não dizer que, mas a gente não enxerga isso aí. Bom, a gente fala muito da Universidade Católica aqui, que somos professores dela, contamos as nossas experiências, mas se você entrar no site de qualquer grande universidade lá, na Pró-Reitoria de Extensão, na Pró-Reitoria de Pesquisa, você vai ver as ações que cada uma está fazendo. Aí você vai ver o resultado das pesquisas, o resultado dos projetos de extensão. É maravilhoso. É um negócio, é uma experiência. Os alunos... Os advogados têm assistência jurídica, os dentistas, os da medicina atendem as pessoas, o pessoal da gestão fazem projeto de gestão, diagnóstico, proposta de melhoria, e se o empresário quiser, ele implanta, se ele não quiser, não implanta, né? O pessoal da contábeis trabalha na assistência fiscal, tributária, e é coisa real mesmo, não é nada, não é caso inventado, não. Chega as pessoas lá para ser atendidas. E isso está tudo reais, né? Está registrado. Não precisa, se quiser ir na faculdade para ir, vai se encantar. Vai lá, passa uma tarde lá, fala a hora que está lá, professores e alunos, você vai lá e vê. Agora, se você quiser só entrar no site da sua casa e ver o que está sendo colocado lá e, em termos de resultado desses projetos, está lá também. É fato. Bom, aproveitando esse gancho aí que a gente está falando do evento, ano passado você teve lá como painelista ao lado ali de grandes figuras que dividiram o palco lá também, Fernanda, Mazin, dentre outros, Bruno, enfim, dentre outros lá. Eu queria que você trouxesse a sua experiência e falasse também, finalizasse sua fala aí, aquela maravilhosa lista que você trouxe para a gente lá das ações que a empresa, não precisa falar ela não, viu? É uma lista grande, viu, gente? Mas é uma lista muito interessante com perguntas que o empreendedor deve fazer. Né? Básicas que o empreendedor deve se fazer. Então, eu queria que você trouxesse aí sua experiência no evento e finalizasse nessa lista. Eu não vou me cansar de agradecer a vocês, aquele presente que vocês me deram, né? Porque é um ambiente muito gostoso esse seminário, esse evento, porque está todo mundo ali, tipo assim, como é que eu vou contribuir, né? Como é que eu vou trazer aqui a minha parte para esse negócio ficar bacana? E juntou aquele monte de pedaço e deu um bolo bonito no final. Agradecer muito a vocês a experiência, e quando eu sentei naquele painel ali, o tempo todo com essa preocupação, né? Como é que eu vou trazer alguma coisa aqui que esse pessoal vai sair daqui com o sentimento que valeu a pena vir aqui, que nós sempre nos perguntamos isso. E quando começou o bate-papo, diante das experiências que cada um contava, foi puxando a fala dos outros.
E você deu muita liberdade, tipo assim, olha, não precisa de voltar a mim para conversar com outro, não. Você pode... O fulano tá falando, ele encerrou a fala, você já pode complementar ou confirmar que ele está falando com uma outra experiência sua. E a plateia estava muito ligada, né? E a gente dentro da universidade, a gente fica estimulando muito os meninos a perguntarem, mas eles são tímidos. Ali não, o pessoal estava perguntando, eu achei bacana. Então, o empresário, muitas vezes, ele encara tudo como custo, como despesa. E tem hora que ele tem que encarar como investimento. Estava falando de um assunto e questionando por que as empresas não tinham aquilo, parecia que era uma coisa de outro planeta e caro demais. E eu falei assim, olha, nós estamos atualmente com um projeto dentro da universidade desse assunto aqui, e os alunos estavam com o trabalho paralisado. Alguém chegou na minha sala e falou, olha, está parado lá porque está cheio de dúvida. E eu fui na sala, perguntei o que era, assim, como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Aí eu disse, então tá. Me dá 30 minutos, 40 minutos aqui que eu vou mostrar para vocês. O diagnóstico é perguntar, é questionar e ver, e levantar uma situação. Igual você fez lá na sua visita lá da fábrica de pães, né? Você olhou e viu uma fragilidade ali. E montei aquilo para eles. Como aquilo estava dentro do contexto do evento, né, que era a governança corporativa, eu levei a lista e estava lá no meu celular, né? E eu acho que eu fiquei assim, um pouco indeciso se eu publicava aquilo ou não, mas a conversa estava pedindo aquilo. Porque eram pequenos empresários tratando um termo, governança corporativa, como se fosse uma coisa de grande empresa, de multinacional. Não é não. Governança é o ser humano, o econômico e o meio ambiente. Você junta tudo isso dentro da sua gestão, que vai dar um caldo bacana. Aí colocamos ações simples, que são baratas de fazer, às vezes nem tem custo. E eles gostaram da lista. Então, eu publiquei aquela lista ali, eles gostaram e pediram para divulgar. O Marcos colocou lá no grupo do pessoal do seminário, dos inscritos lá. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não tinha essa intenção. Eu vou levar, quem sabe o que vai acontecer. E aconteceu um momento assim, não é possível, você não vai publicar isso aí, né? Simplesmente um mini diagnóstico de governança corporativa para pequenas empresas. Quem quiser pegar aquilo ali e seguir, um bom caminho. Às vezes não vai conseguir fazer todas, mas pelo menos algumas. Exatamente, o que está ao seu alcance já é uma grande coisa. Gostei muito. Senhores, nós estamos chegando ao final, estamos já há um bom tempo aqui num diálogo bacana, numa troca muito legal. E para a gente finalizar, antes de finalizar, eu queria agradecer demais, ter a honra de vocês aqui conosco. E para a gente finalizar, eu queria que a gente seguisse um roteiro aqui de uma fala, uma para o empreendedor e outra para o aluno, que eu tenho certeza que muitos alunos vão nos escutar aqui hoje, e dos empreendedores, muitos também foram alunos, né? Ou são. Então, eu queria que, começando pelo Felipe aqui, vamos finalizar com o Sérgio, o que você deixa? Uma dica aí para o empreendedor e outra para o aluno, aproveitando o tema aí de mão de obra, união da universidade, né, com o mercado corporativo. Legal. Primeiro, reforçar os agradecimentos aqui, né, ao Guiz e ao Sérgio pela presença, pelo contexto do evento lá na PUC. Vai ser muito legal a gente estar fazendo evento em conjunto aí pela instituição da PUC Minas. Quando a gente fala disso, acho que uma mensagem final de impacto ou de reflexão, né? Para o aluno sempre estar aberto a conhecimentos contínuos, seja da graduação, seja do mestrado, do MBA, não importa. É uma sequência, uma educação continuada, né? O Sérgio gosta de falar educação continuada, sempre. E para o empreendedor, do outro lado, que às vezes é até um aluno que também já está empreendendo, hoje tem muitos casos assim, né? O cara começou, como a gente deu exemplo, e agora está sentindo a necessidade do conhecimento acadêmico e ele começa a estudar. Então, esse é parabéns para ele, e esse é o caminho. Mas para o empreendedor sempre está com portas abertas para conhecimento externo, né? Porque é isso que faz a organização crescer. Você traz conhecimento externo, que seja de alunos que estão estudando, seja de consultorias, que a gente não tem um visto operacional, então a gente consegue chegar e ver uma fragilidade numa fábrica porque você não está lá no dia a dia. Né? E então, acho que para o empreendedor o principal é isso. Sempre mantenha a sua empresa aberta ao conhecimento externo, porque ela vai trazer percepções, visões que complementam o seu dia a dia e traz perenidade para o negócio. Legal. Muito obrigado aí, Felipe, pela participação. Guiz, queria que você nos trouxesse aí, do seu ponto de vista, uma para o empreendedor, outra para o aluno. O que você deixa de dica, insights para ele aí? Eu acredito que o empreendedor ele tem que estar aberto às novas tendências do mercado, as novas tecnologias são muito importantes, né?
criatividade também e a honestidade também. Honestidade no trato com o cliente, até a gente já conversou isso, no trato com os fornecedores, na seriedade, né, com seus funcionários. Isso tudo é muito importante. E no caso dos alunos, acreditar que o conhecimento pode transformar a vida dele. Eu falo muito isso, principalmente para os alunos que estão entrando. O conhecimento ele muda realmente a cabeça da pessoa, a mentalidade, a capacidade dela de resolver problemas e de se colocar no mercado de trabalho. E também buscar a experiência nas empresas, né? No mercado empresarial. Tem que, conciliando esses dois, o aluno realmente ele tem possivelmente uma trajetória de sucesso aí pela frente. Acreditar na capacidade dele. Show de bola. Muito obrigado aí pela participação. Sérgio, o que você traz aí de insights para os alunos, para os empreendedores também? Olha, para os empreendedores, eu gostaria muito que eles acreditassem que, diante dos problemas complexos que eles enfrentam, que eles convivem, que às vezes parece que vai ser obstáculos intransponíveis, eu gostaria muito que eles acreditassem que o conhecimento e a técnica é muito maior que isso. Que se ele tem um bom profissional de gestão como parceiro, esse profissional vai resolver os problemas e as dores dele. Vai resolver, porque o poder da ciência é infinito. Uhum. Então, não aconteceu, tem um problema aqui, como é que vai resolver? Deixa de lado ali que ninguém sabe. Uhum. Nunca vi uma situação dessa. Eu vi os problemas serem trabalhados e serem solucionados, mas ele tem que acreditar que essas pessoas têm esse conhecimento, igual as pessoas adoecem e vão no médico. Alguém vai no médico pensando assim, eu vou ali, vou tomar um remédio e não vou sarar? Ninguém pensa assim. Eu vou no médico e resolvo o meu problema. A gente toma um remédio no meio do caminho, chega em casa, é melhorzinho, né? Acontece isso muitas vezes. Eu já fiz essa experiência. Pô, já tomei um comprimido lá na farmácia mesmo, cheguei em casa, eu achei que eu ia dormir, vou ver uma televisão aqui que já estou melhor. Então, assim é o profissional da gestão em relação aos problemas empresariais, institucionais, de qualquer setor, de qualquer esfera, pode ser pública, cada um tem o seu ramo lá de ciência e de técnica. E para o aluno, que ele acredite que ele vai ter essa força do conhecimento. É como a palavra do Gris é uma palavra mágica aqui, transformador. A gente passa por experiências emocionantes. Eu estou com um recado do WhatsApp ali agora no meu celular de uma menina que formou ano passado e conseguiu um emprego numa grande multinacional e ela mandou um WhatsApp ontem para mim às 9 horas da noite. Estou montando notas explicativas para o balanço que vai ser publicado, o balanço trimestral da empresa. Que bacana. Eu falei assim, parabéns para você. Eu estou lendo um CPC que eu nunca vi dentro da escola, que é um CPC específico do ramo da minha empresa. Eu assim, parabéns para você, você virou contadora, entendeu? Cara, você não fala isso, sabe, sem se bobear, correr uma lágrima, porque, cara, você vê a situação da pessoa lá no primeiro dia de aula, assim, onde é que a secretaria aqui, como é que eu vou no banheiro, entendeu, cara? Você vê uma profissional dentro de uma empresa daquela, cara, cara, ensino é convivência. Então, que isso traz essas experiências bacanas, que essas pessoas acreditem nisso, cara. É verdade. Isso é verdade. Quem acreditar vai ser feliz. Quem não acreditar, fica aí acumulando problema. E as pessoas, nós somos um país onde o empreendedorismo é muito enaltecido e muito relevante, porque é uma economia pungente que abre realmente muitas oportunidades. Então, não tem problema você ter uma expertise, vai na sua expertise e contrata alguém para poder te ajudar aqui onde você não tem. Todo mundo faz isso. Quais são as minhas fraquezas? Eu tenho que combater e pedir ajuda. Eu acho que o caminho é esse por aí. Quando esse empreendedor tiver essa visão e esse aluno realmente mergulhar nos estudos, vai ser um casamento maravilhoso. Por experiência própria. Show de bola. Muito obrigado, senhores. Tivemos hoje um bate-papo sensacional com quem, de fato, constrói o futuro da liderança do nosso país, né? Que hoje quem está lá sentado nas cadeiras vão ser os futuros líderes dos nossos negócios, quem sabe das políticas também. Então, se você gostou desse episódio, desse conteúdo, já curte, compartilha, ativa o sininho aí para receber novos episódios como esse. E fica o convite, né? Teremos a imersão Gestão 360 na PUC Minas, no Teatro do São Gabriel, nos dias 11 e 12 de setembro. Vamos ter lá mais de 200 empreendedores para falar sobre gestão na prática, sem muita firula, porque nós trabalhamos aqui com o empreendedorismo real, com as dores reais, que dá para ser resolvidas, como o Sérgio disse, não tem nenhuma dor, nenhuma necessidade que é intransponível, que o conhecimento não pode nos ajudar. Então siga a MaxUp,
ativa o sininho e muito obrigado e até os próximos episódios.